Chegamos ao final do segundo arco de Andor e com isso estamos no meio da primeira temporada. E como era de se esperar, esse episódio 6, Wings, que loucura, que trem desgovernado foi esse? Vamos comentar agora esse novo episódio, uma análise completa com spoilers para vocês aqui no Diário Rebelde. Todos os Wings reportem! Sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi, disfarçado de Imperial para homenagear Cassian Andor nesse que foi um episódio incrível da série que leva o seu nome. Série essa que estreou em setembro no Disney Plus. Vão ser 12 episódios e a gente tá fazendo análise aqui no canal toda semana. Você confere a playlist exclusiva de Andor aqui em cima e, claro, né, eu convido você a se inscrever no Diário Rebelde se você tá chegando agora no canal para ativar o sininho Jedi, receber as notificações, saber sempre quando tá rolando o vídeo e, claro, comentar junto comigo essa série que, ó, muita gente tá dizendo, ai, que série devagar, ai, não vai pra lugar nenhum, não tem Jedi, não tem Sith, não tem sabre de luz. Mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de brio. Gente, Rogue One também não tinha, só teve ali mais pro finalzinho e foi o que foi. Um grande filme que todo mundo exalta, até mesmo quem fala, ah, a Disney acabou com Star Wars e esquece de Rogue One, esquece de Mandalorian, esquece de Rebels, tá aí Andor para provar mais uma vez que Star Wars tá sim muito bem assistida, muito obrigado. E com esse episódio, gente, a gente fecha o segundo arco da série. A gente viu o primeiro arco nos 3 primeiros episódios, né, ali do 1 ao 3 em Ferrix, agora o segundo arco do assalto à base imperial em Aldhani. E como é que vai ser o terceiro arco? Eu não faço a menor ideia, mas tô muito empolgado para descobrir. Vocês sabem que eu sou um grande fã de Star Wars. Really? Só mentira. Mas que eu não consigo trazer tanto aprofundamento assim em análise de cinema. Porque eu não sou um crítico de cinema, eu não sou um estudante dessa área, eu sou um humilde publicitário, redator, planejamento e agora vocês sabem qual é a minha profissão, olha aí. Mas o que eu quero trazer aqui, dado isso que eu falei agora, é que pelo que eu pude ver na minha visão de leigo na área, pelo que eu pude sentir no episódio, e eu acho que é tudo isso que basta para nós fãs quando a gente gosta de algo, foi que a direção tava assim impecável, na minha visão leiga, tá? A fotografia tava maravilhosa, na minha visão leiga. I understand. E, ante tudo isso, na minha visão de leigo, a gente teve emoção do início ao fim. O episódio, ele foi tão bem construído, tudo foi tão bem amarrado, com suspense, com a tensão do assalto e com as reviravoltas que estavam acontecendo, que ao final, quando você pensa que tá tudo resolvido, pum, na sua cara. Você tem mais uma resolução, mais um ponto ali de virada que deixa a gente ainda mais empolgado, né? Especificamente estou falando do Cassian executando o Skin a sangue frio e, claro, de tudo o que aconteceu anteriormente, de todos os diálogos, né, do... Como é o nome dele, meu Deus? Esqueci o nome do pivete real. Como ousa? Nemik, né? Nemik, lembrei. Meu Deus, eu acordei 4 horas da manhã pra ver o episódio e tô aqui na base do cafezinho, viu? O nome dele é Nemik. E, enfim, tudo o que ele falava, né? Todos os diálogos dele, desde o início desse arco até o 6º episódio, estavam construindo o personagem pra ser esse idealista. Esse personagem que provavelmente inspiraria o Cassian a seguir o caminho da rebelião. E, basicamente, é o que a gente tá tendo aí. Com as suas falas pontuais que indicavam que o personagem iria morrer, Nemik vai se tornar uma inspiração pro Cassian, a partir do momento que ele entrega o manifesto para Cassian ler após a sua morte. E falando em morte, era o que todo mundo estava esperando, né? Que fosse uma pegada meio Rogue One e cada um dos membros ali da guerrilha rebelde fosse caindo nesse assalto. Não morreu todo mundo. É um milagre. Uma história Star Wars na vibe de Rogue One é realmente um milagre da força que nem todo mundo tenha morrido. Mesmo assim, os riscos eram altos, o preço a pagar também foi alto nesse episódio, a adrenalina do episódio, tudo. Eu me arrepiava em várias cenas assistindo. Nossa, o que foi aqueles pilotos TIE entrando nos caças, sabe? Com a fotografia linda do olho, né? Aquela meio aurora boreal, misturado com chuva de meteoros, um negócio fantástico assim, de efeitos visuais, uma fotografia maravilhosa. E os TIE atrás do Cassian e da galera lá da Vel e tal, no cargueiro. É uma cena que deixa, e olha, eu vou me arrepender de falar isso, deixa a Kessel Run de Solo, uma história Star Wars,
Wars no chinelo. Eu gosto de Solo, uma história Star Wars, vocês sabem disso. Inclusive, um abraço aí, Forlani. Mas você vê o que é um cuidado de direção, né? O cuidado de uma fotografia, de contar uma história para muito além do visual. O visual, ele tá ali, a história, os personagens, eles têm essa base, eles são suportados, por assim dizer, pelo visual. Não é o visual pelo visual, sabe? Uma pegada muito gratuita. Tudo é muito bem amarrado, tudo é muito bem construído. Todos os personagens têm propósito. E é um deleite que a Disney tenha dado a Tony Gilroy, o showrunner de Andor e também um dos roteiristas e diretores de Rogue One, 12 episódios nessa temporada e 12 episódios na segunda temporada, que vai começar a filmar agora. Porque você consegue desenvolver uma história, você consegue contar o que cada personagem ali tá sentindo, pensando, vivendo, e você consegue ver camadas neles. É possível ver camadas até em personagens do Império. O comandante lá imperial, o nosso querido que não tava conseguindo apertar o cinto, te entendo, inclusive, minha roupa de oficial imperial tá bem apertada em mim também. Mas enfim, ele tava ali querendo vazar de Aldhani. Ele queria levar a família daquele buraco, como ele chama, né? Na perspectiva imperial, colonialista, imperialista, né? De dominação, de povos menores, de achar que os Danis, né? É uma galera capial, limitada, e que serviriam apenas como trabalho braçal, é o lado vilanesco do Império, mas ao mesmo tempo você vê que ele tem uma família, que ele se importa com a família, que ele quer sair de lá. Outra camada muito legal é do coronel imperial, que é um babaca também, né? Mas na hora do aperto, quando a guerrilha rebelde vai iniciar o assalto e deixa todo mundo em custódia, tem uma arma apontada pro pivete, que eu não lembro agora, eu devia ter conferido isso, inclusive, mas eu acho que é o Skin, que é o mais cabreiro de todos, que tá apontando a arma pro pivete. Então a gente tem uma criança com a arma na nuca, e o coronel imperial, que é um grande de um babaca, é o primeiro a dizer, deixa o menino ir, sabe? Ele está defendendo a criança. Isso é muito legal, porque é uma camada imperial que a gente não vê todo dia, que é alguém do Império se importando com uma criança. Você vê em Star Wars Rebels, Stormtroopers sendo violentos com o Ezra, sendo violentos com cidadãos e cidadãs, e há de se esperar isso de uma ocupação imperial, visto que a gente já viu em Star Wars, mas é legal trazer essas pequenas camadas de humanidade nos vilões pra gente ver que os riscos são muito maiores e que cada personagem importa. Mesmo numa guerra, cada história conta pro objetivo final, e é isso que constrói a narrativa de Andor. É a gente ver todas essas histórias se conectando pra lá nos filmes clássicos, episódios 4, 5 e 6, a gente vê que não é apenas uma guerra pela guerra, não são apenas Stormtroopers morrendo e soldados imperiais e rebeldes sem nome sendo explodidos em tudo quanto é nave. Ali tem vidas também, ali tem pessoas, às vezes imperiais concursados que só estavam fazendo o trabalho deles, o que é uma coisa horrível, porque eles estavam fazendo o trabalho deles para um governo totalitário evil, né? Mas é muito interessante a gente ver isso, né? A gente entender que por trás disso tudo, a guerra é tão cruel que ela destrói vidas e heróis dos dois lados. Vou tomar meu cafezinho aqui. Seguindo aqui para algumas referências, o código de chamada ali do câmbio da guerrilha rebelde é Echo 1. Echo 1, a gente pode pensar aqui, imaginar que pode ser uma referência aí à base Echo, que foi estabelecida no planeta Hoth, o planeta gelado lá na orla exterior, que a gente vê em O Império Contra-Ataca. Quero puxar aqui novamente a estética Star Wars Rebels dos pilotos TIE entrando nas naves, nos caças, uma pegada muito legal que a base de Alkenzi, inclusive, me lembrou muito a base imperial em que o Wedge Antilles e o Hobb são recrutados, né? Os TIE Fighters penduradinhos para eles poderem entrar nos cockpits e pilotarem. Eu gostei muito disso. Não é que seja uma referência a Star Wars Rebels, mas é algo da estética imperial que é muito legal de ver no live action. E toda essa perseguição, né, dos TIE Fighters com o cargueiro Cassian pilotando, né, com uma vibe muito Top Gun de perseguição, e acho que tava faltando muito em Star Wars desde o episódio 9, e tinha pouco nas séries de TV, talvez por orçamento, não sei, que é a guerra nas estrelas. O filme, a saga, as séries, vem o quê? Se chamam Star Wars. E não tava tendo Star Wars, não tava tendo guerra nas estrelas, não tava tendo batalhas espaciais. Eu quero ver mais batalhas espaciais. Rogue One, a batalha de Scarif, é sensacional, e eu quero ver mais batalhas aéreas, ou melhor, no espaço, em Star Wars, em Andor. Então foi bom a gente ter tido essa perseguição aí, pra me dar um pouco mais de esperança de que a gente vai ver isso mais vezes na série e no futuro de Star Wars também. Eu tô muito elétrico, né, gente? Acho que é porque eu tô tomando um cafezinho aqui. Eu queria trazer aqui um minuto de silêncio pelo Tenente Gorn.
perdeu sua amada dos Aldani, fez todo aquele assalto para prejudicar o Império e no fim do dia ele acabou como todo mundo, né, a maior parte das pessoas que se alistam numa causa dessas, morto. Tchau, sentiremos saudade. Quero trazer aqui também o líder aldeão, né, uma referência clara a Heisenberg, né, o Walter White fazendo a metanfetamina. Não, brincadeira. Mas falar que é verdade, esse líder aldeão ali era igual ao Bryan Cranston, ator que interpreta o Walter White em Breaking Bad, não era não? Comente aí embaixo se você concorda. Olha só, quando eu ouvi, eu tomei um susto. Meu amigo Fernando, lá do 501 Fã Clube Imperial, lá do Paraguai, né? A gente tava comentando agora no WhatsApp e ele falou a mesma coisa. Um abraço, Fernando. O cara era idêntico ao Heisenberg, velho. Já tava esperando ele mandar um I am the danger. O que não falar aqui do Cassian eliminando Skin quase a sangue frio? Eu vou dizer a sangue frio porque não deu tempo, né? Aliás, Cassian shot first. Conseguiu fazer ali o modo Han Solo original da década de 70, tá? Que não tá nem aí, não quer nem ouvir mais o que o cara tem a dizer. Puxa o blaster e piu! Isso foi muito interessante porque o Skin, ele ganhou a confiança do Cassian, de certa forma, né? Quando ele contou a história dele, do irmão, né? Ali, aquela questão do machado esquece, etc e tal, que ele perdeu um irmão, bababá. E aí, o Cassian tá num paralelo porque ele tava atrás da irmã dele. Só que o Skin não tem irmão nenhum. Então, o Cassian se sentiu, obviamente, traído. Ele viu que ali não tinha necessariamente uma pessoa tão boa assim a fim de proteger uma causa, de defender o que acreditava. Enquanto o Cassian agia como mercenário, a revelia só pra mostrar que ele não se importava, mas ele se importava sim, o Skin, pelo visto, era uma pessoa que tava ali só pela grana. É alguém pelo dinheiro, usando uma causa. Não acredito que ele tenha se importado com o... Como é o nome dele? Eu esqueço o nome do menino do manifesto, velho. Como é o nome dele? Nemik, ok? Nemik, eu olhei aqui. Eu não sei se o Skin se importava com o Nemik tanto assim pra levá-lo lá pro médico de 4 braços. Eu acho que ele só queria uma janela pra poder roubar a grana pra si. E aí usar o Cassian pra isso, né? Ele enxergou no Cassian uma oportunidade, como aparentemente outro mercenário, e aí quis convencê-lo a se juntar pra roubarem juntos a grana. Só que deu ruim pra você, Skin, seu larápio, seu ladrão, seu descarado. Você agora foi de base. Vimos finalmente o Senado Galáctico aparecendo em Andor com alguns pods vazios e outros com uma galera que não tava nem aí pro que a Mon Mothma tava falando. Eu senti uma vibe muito parlamento britânico, sabe? Que aquela loucura, aquela bagunça toda, a Mon Mothma discursando, porque os Gormans isso, temos que fazer alguma coisa, e o povo do Senado agando e andando pro que a Mon Mothma tá falando, né? Quando o Senado perde poder, é basicamente isso que acontece. E é interessante ver que o Palpatine também não tá nem aí, porque ele não tá nem lá. O Palpatine aga e anda pro Senado Galáctico, tanto que ele não tá ali no centro, não dá nem pra ver o Grão-Vizir, que é o Mazameda, ali na meiota. Eu acho que não tem ninguém mesmo. E alguns pods vazios, pessoal do Senado falando pra caramba e sem se importar com a Mon Mothma, e porque tava todo mundo lendo seus tablets ali do assalto que rolou em Aldhani. Uma notícia que repercutiu até em Coruscant e chegou ao Luthen, que, rapaz, ele piscou ali quando o marido da mulher lá falou: você tem alguma coisa de Aldhani? O Luthen só fez um... E quem não respirou aliviado com o Luthen quando ele entrou na salinha e comemorou que aparentemente o assalto foi bem sucedido, mas foi bem sucedido ao ponto de repercutir na galáxia inteira, né? Algo que ele estava esperando, ele gostou, né? A gente ficou aliviado junto com ele, eu fiquei pelo menos. Foi muito legal ver o Luthen, essa camada humana dele comemorando uma alfinetada no bolso imperial. E não posso esquecer que eu falei dos Gormans lá, e é um detalhe que eu deixei passar no 3º episódio, porque quando eu assisti tava sem legenda e meu inglês não tava dos melhores, eu tava morrendo de sono, mas os Gormans que a Mon Mothma tanto menciona, eles são mencionados lá em Star Wars Rebels, 2 anos antes da Batalha de Yavin, como um dos argumentos para Mon Mothma abandonar o Senado Galáctico e efetivamente unificar a Aliança Rebelde. Há um massacre Gorman que faz com que a Mon Mothma deserte do Império e assim funde efetivamente a Aliança Rebelde, e a gente vê que isso já está se construindo desde Andor, né, que se passa cerca de 5 anos antes de Episódio 4, Uma Nova Esperança. A gente tem ali a Mon Mothma se posicionando contra as atrocidades imperiais em Gorman, e isso vai culminar na sua saída do Império. E aí eu quero terminar esse vídeo perguntando pra vocês, Wings, o que é que move a galáxia? É a sorte ou é a força? Porque o Skin e o Cassian trocaram lá uma ideia que se tiver sorte, né, ia dar tudo certo, e o Skin até falar, sorte, não é isso que move a galáxia? Não, Skin, eu acho que você tá muito enganado, não é sorte, porque o mestre Jedi muito sábio uma vez falou: eu posso garantir que não existe sorte.
Então não se esqueça de deixar o seu like aqui para essa análise, esse review rápido, a crítica com spoilers de Andor. E eu espero você nos próximos conteúdos do Diário Rebelde. Valeu e que a força esteja sempre com você.